Sejam bem-vindos à disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Na aula de hoje, nós vamos encerrar, na verdade, essa nossa primeira etapa, essa nossa unidade de introdução, os conceitos iniciais, falando um pouquinho das operações OLAP usuais. Que operações são essas? Nas operações transacionais, vamos falar primeiro do mundo transacional. No OLTP, nós temos normalmente inclusão, exclusão, alteração e consulta simples. Beleza? São as 4 operações que a gente administra via processamento de transações, via SQL mesmo. Nas operações OLAP, a visão é um pouco diferente. E aí surge a metáfora do cubo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas olha só, são outras operações. O meu objetivo aqui é navegar entre as hierarquias e seus elementos. Ou seja, a minha ideia é navegar entre os dados com uma visão da informação. Mas como assim? Se eu olhar um fato vendas, por exemplo, e pegar aquela venda com uma lente que eu determino chamado de data, eu posso olhar as vendas de um determinado dia, aproximando um pouco mais, ou afastando as vendas por semana, as vendas por meses, trimestre, ano. Então é uma visão, é um lado que eu tenho da informação. Se eu pegar, esquece a data, pego agora o tipo de produto, então eu vou pegar as vendas por tipo de produto e assim por diante, as vendas por cliente, por fornecedor, por região. Então a ideia dessa etapa no OLAP, é navegar entre essas hierarquias. E como que eu faço essa navegação? Eu posso cruzar as informações, eu posso ter um cruzamento de informações, eu posso ter uma operação do drill down, onde eu vou em direção ao menor nível de detalhe. Como assim? Esse drill seria, por exemplo, eu pegar as vendas de um ano, depois transformar as vendas por semestre, por trimestre, por mês, por quinzena, por semana, por dia. Então eu começo a abrir um pouco mais a informação, começo a pegar a minha lente e enxergar ela com um nível de detalhe um pouco maior. A operação inversa, o caminho inverso, já seria o drill up, ou também conhecido como roll-up. Inclusive, se vocês olharam no SQL, pelo menos no SQL do Oracle, existe a operação roll-up. Tá? E esse roll-up é o caminho inverso. Vou de um nível menor de detalhe para um nível maior. Eu já tenho os produtos por loja. Tá bom, agora eu quero saber as minhas vendas não por cada loja, eu quero saber as minhas vendas por região, por cidade, por estado, por país. Então eu posso ter os dois caminhos. Eu posso ter o drill down, onde eu vou abrindo a informação com um nível de detalhe cada vez maior, ou eu tenho o roll up, que é eu diminuindo o nível de detalhe partindo para números, cada vez mais globais, mais globalizados, mais condensados. E aí vale um segredo. Até quando que eu vou para o meu detalhe, até quando que eu vou para o meu geral. Isso é algo muito importante e é também uma decisão de projeto. Isso envolve a granularidade, nós vamos falar dela mais à frente, ou seja, qual o nível de detalhe da informação que eu vou trabalhar. Isso depende de cada projeto, mas afeta diretamente a quantidade de dados que a gente vai trabalhar. Eu posso fazer uma rotação, ou seja, invertendo linhas e colunas. Imagina que o resultado disso é uma tabela mesmo, a princípio uma tabela de 2 dimensões, bidimensional, onde eu tenho as vendas por determinada cidade. E aí eu posso inverter, eu posso deixar a cidade e quais as vendas foram feitas naquela cidade. Nós vamos ver uns exemplos mais práticos aqui na frente. O slice e o dice, que é onde eu começo a fatiar o meu cubo, onde eu começo a ter uma parte da informação, como se eu tivesse um corte daquela informação. Aqui tem um exemplo para venda. Olha só,
eu quero as vendas na cidade de Porto Alegre e também na data de 15 do 1, aqui está invertido, mas é 15 de janeiro de 1990, por exemplo. Então eu começo a fatiar aquele cubo, eu começo a afinar as minhas informações. E o cálculo e o ranking, tá? Eu começo a ranquear essas informações e esses dados. Então, só para a gente entender algumas operações típicas que eu posso realizar com os meus dados. E aí, gente, usando a metáfora do cubo. Por que o cubo? Porque o cubo tem várias faces. E essas faces representam as dimensões, nós já falamos disso. Nós temos aqui um fato, que pode ser, por exemplo, um fato, vendas, e aí eu tenho as minhas dimensões. E o que seria essa dimensão? Dimensão seria a visão que eu quero daquela informação. Então eu tenho uma dimensão produto, que aí eu tenho quais produtos, qual tipo de produto, qual categoria, se é higiene, se é beleza, imagina um supermercado, por exemplo. Qual seção? Será que o álcool gel e o álcool líquido são realmente os produtos mais vendidos? E a gente descobre que não, no início da pandemia foi papel higiênico. Até agora eu não entendi por quê, mas fato ocorrido. Então, é uma visão dos produtos que eu tenho, dentro do meu cubo, por tipo de produto. Uma outra visão que eu posso ter aqui é a dimensão tempo, sabe? Por mês, por dia, por quinzena, por ano. O que é melhor para eu fazer a minha análise? Talvez por dia não seja importante, né? Ou se eu estiver olhando só o último mês, talvez fosse importante para os dados mais recentes, mas não para o dado histórico. Adianta eu saber o que eu vendi no dia 10 de março do ano passado? Talvez não, mas um histórico de vendas ao longo dos meses já começa a ficar mais interessante. E uma outra dimensão, um exemplo também da região, Qual região? A região norte, sul, sudeste, a região central, onde eu vendo mais produtos. Você vende mais produtos de limpeza na região central, você vende mais produtos de produtos de alimentícios, por exemplo, na região periférica. E aí você começa a compor as informações do seu negócio. Então é como se fosse um cubo de dados mesmo e que a gente vai girando. Essa metáfora do cubo é muito utilizada. Inclusive os bancos de dados multidimensionais, elas têm o objeto cubo, é o cube. Você trabalha mesmo com o cubo no banco de dados. E aí, um exemplo para a gente, alguns exemplos, só para a gente visualizar, só para a gente ter uma ideia melhor de como acontecem essas operações. Então, se eu quiser essa visão produto, eu começo a fazer um corte aqui, sabe? Eu estou fazendo um corte aqui das minhas informações, eu quero só de uma determinada visão, só aquele tipo de produto. Então, esquece todos os produtos, tá? Esquece todos eles, eu quero só os produtos de higiene. Eu só quero álcool gel e álcool líquido. Eu começo a diminuir a minha visão. Estou trabalhando só com aquele tipo de produto. Agora eu quero uma visão tempo. Eu quero só o que foi vendido na primeira semana do mês passado. O que eu vendo mais nas primeiras semanas do mês? O que eu vendo mais nas últimas semanas? Será que tem o mesmo comportamento? Será que não tem? Estão vendo como é que o insight para o negócio é importante aqui para nós? Visão região. O que eu vendo na região central? O que eu vendo mais na periferia? Ou o que eu vendo em grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte? O que eu vendo para o interior? É isso. Então, essas operações fazem um corte na informação. Aí eu posso ter uma visão ad hoc também. Eu só quero saber álcool gel em Juiz de Fora, na primeira quinzena do mês. Beleza, separe esses dados e vamos trabalhar com eles. Vamos saber como é que eles se comportam. E uma coisa importante aqui para a gente é que essas ferramentas oferecem uma visão dinâmica para nós. O que significa isso? Que essas ferramentas são dinâmicas. Você vai mudando os parâmetros a grosso modo, bem a grosso modo, com uma tabela dinâmica do Excel. Não conhece? Dá uma olhadinha lá, dá uma pesquisada nas tabelas dinâmicas. Vamos procurar saber. Importante para a gente, o Excel é uma boa ferramenta e tem grandes recursos para nós, tá? Aí as operações do
drill down e o roll up. Lembram? O drill down eu vou para um nível de detalhe cada vez maior. E o roll up, um nível de detalhe menor. Então, quando eu pego um determinado ano, eu estou fazendo um drill. Separa só no ano de 95, tá? E eu quero, por exemplo, por meses aqui, olha, janeiro e fevereiro. Então, eu estou pegando um determinado ano, olha só o ano de 95 e pegando dentro daquele ano somente os 2 meses. Aí eu posso pegar somente um mês, somente a quinzena. Então, quando eu começo a aproximar a lente mais para perto, quando eu pego aquela lente, começo a olhar os dados mais próximos, está aqui uma lente para ajudar a gente, então eu estou fazendo uma operação de drill down, estou enxergando a informação num nível de detalhe maior. É interessante para o nível analítico? Não. O importante é a gente achar um meio termo e a gente conseguir um nível razoável, né, que a gente consiga os insights para o negócio. E aí eu estou me afastando, eu estou fazendo o roll-up. E aí analisando o cubo, olha só, eu tenho um fato aqui que é o meu volume de vendas, e aí vamos pegar só um cubinho aqui menor dentro do nosso cubo. Eu tenho a região, o tempo e o produto. O que significaria, um minutinho para vocês pensarem, o que significaria exatamente essa parte vermelhinha? Viram aí? Bom, na verdade já está escrito aqui também, né? A parte vermelhinha seria o número de vendas do produto A, então eu estou pegando no cubo um produto, um determinado tipo de produto. Em uma região leste, que a região leste é essa primeira coluna aqui, essa primeira face, e no ano de 95, aí sim. Então prestem bastante atenção. Eu quero as vendas de um produto em uma região em um determinado ano. Vocês estão vendo? Eu estou cruzando a informação, estou cruzando os dados. E isso é que é importante para a gente, o cruzamento dos dados. Não é só saber o produto que mais vendeu, o produto que menos vendeu e aonde vendeu. Não é isso. Preciso cruzar as informações para descobrir o que eu não estou enxergando. Aí é que está a mágica do negócio. Beleza? Então aqui a gente tem uma análise no cubo e as dimensões vistas em ferramentas OLAP. Eu posso ter aqui essas dimensões trabalhadas. Eu posso ter as minhas dimensões em uma tabela, dimensão tempo, e olha aqui, uma outra maneira de representar as dimensões que eu tenho aqui também. Ok? Bom, gente, com isso, vem aqui algumas ferramentas, tá? Algumas ferramentas de OLAP, algumas ferramentas que a gente pode, né, trabalhar com elas. Tem outras também, bancos de dados, algumas ferramentas específicas. A gente vai trabalhar como parte do trabalho final da disciplina. Algumas ferramentas aí de SAD, né, as grandes, tem ferramentas free também que a gente pode utilizar. E algumas referências. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.